Fala, Cariocada! Antônio Mariano aqui mais uma vez e hoje fechando uma série de vídeos explicando um pouco sobre os palácios do Rio de Janeiro, que tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar sobre os palácios do governo do estado. Antes eu falei dos palácios da prefeitura, os palácios legislativos e hoje do governo do estado. Vou começar pelo mais famoso, Palácio Guanabara, depois o Palácio Laranjeiras e por fim o patinho feio, o esquecido Palácio de Brocoió, que provavelmente você nunca ouviu falar. Então, fica ligado. Bom, o Palácio Guanabara, ele fica na Rua Pinheiro Machado, aqui no bairro de Laranjeiras, ao lado de um famoso clube, mas nem tão importante assim, o Fluminense, vai desgosto da Flu Ferreira, que está aqui me gravando. Quem sabe de futebol, quem entende, sabe que o Botafogo é muito mais importante. Pois bem, o Palácio Guanabara, ele começou a ser construído em 1853. Tá? Antes ele fazia parte de um grande sítio, na verdade aquilo ali, toda aquela região era um grande sítio que após a morte do seu proprietário foi dividido em diversas regiões menores e dividido entre os herdeiros desse proprietário que faleceu. Um desses herdeiros foi José Machado, que deu então início à construção do Palácio Guanabara em 1853, até que ele foi vendido à família real, família imperial brasileira, e serviu de residência da princesa Isabel com seu marido, Conde d'Eu. E aí ficou conhecido então como o Paço Isabel. O paço ele ficou ali de residência da princesa até a proclamação da República em 1889. E uma rápida curiosidade é que naquela época o acesso só era feito através da Rua Paissandu, que é conhecida até hoje por suas imensas palmeiras imperiais. As palmeiras plantadas exatamente para dar sombra ao caminho que a princesa Isabel fazia até a Praia do Flamengo. Ela gostava de caminhar ali diariamente e para se proteger do sol foram plantadas as palmeiras e ali ela fazia o seu trajeto. Pois bem, voltando à história, em 1889, com a proclamação da República, os militares e então o governo da União, o governo federal, confisca o palácio da família imperial. A família imperial é expulsa do Brasil, é exilada, vai para a Europa. E então ele passa a ser de propriedade da União, que na verdade aí rendeu até mesmo o processo judicial mais antigo da história aqui da nossa nação. O processo número 1, se eu não me engano, foi resolvido só em dezembro do ano passado, dezembro de 2018, pelo Superior Tribunal de Justiça, dando de causa de ganho exatamente à União. A família imperial entrou com um processo pedindo o palácio de volta, já que nem uma compensação financeira foi dada a eles por causa disso, simplesmente tomaram o palácio e pronto. E, enfim, o processo rolou aí durante mais de 100 anos, até que houve finalmente essa resolução final em prol do Estado. Em 1908, o palácio recebeu uma grande reforma, onde recebeu a sua nova fachada, que a gente conhece até hoje. Entre 1937 e 1945, serviu de residência oficial de Getúlio Vargas, quando na época do Estado Novo. No ano seguinte, 1946, foi sede da Prefeitura do Distrito Federal, até 1960, quando aqui o então Distrito Federal virou então o Estado da Guanabara. E aí o palácio virou o Palácio da Guanabara, sede do governo da Guanabara, até 1975, quando da fusão do Estado da Guanabara, tem muita Guanabara aí, né? Fica confuso, mas é isso mesmo. A fusão do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro. Então, desde 1975, a gente tem aí a sede do governo do Estado do Rio de Janeiro. Na década de 60 foi construído o edifício anexo, né, do palácio, onde, dentre outros órgãos, também está a governadoria, a vice-governadoria do Estado do Rio de Janeiro, hoje ocupada pelo Cláudio Castro, ex-vereador da cidade do Rio de Janeiro, eleito no ano passado junto com Wilson Witzel. Uma curiosidade também rápida, quando da ampliação da Rua Pinheiro Machado, em Laranjeiras, foram retirados os portões do Palácio Guanabara. Tinham portões lindos ali que davam acesso. Esses portões foram retirados. O estádio Manuel Schwartz, o estádio do Fluminense,
também teve uma parte sua derrubada, exatamente para que houvesse essa duplicação da da Rua Pinheiro Machado. Teve a abertura também do túnel que liga a Zona Sul com a Zona Norte, aí foi-se uma parte da história. E, para quem quiser visitar o Palácio, recentemente a atual gestão abriu novamente, porque antigamente ele já foi parte de visitas guiadas, abriu novamente para visitas da população aos finais de semana. Para quem quiser saber mais informações, é visitaguiada@casacivil.rj.gov.br. Você manda seu e-mail para lá, diz que você quer visitar, ver quais são os dias. Se eu não me engano, é uma vez por mês só, por enquanto. Parece que isso vai ampliar, mas por enquanto nada além disso. Você manda seus dados de que quer visitar e marca. É uma visita muito interessante, é um palácio muito lindo, recebeu uma grande reforma, uma grande restauração agora no ano de 2010, há pouco menos de 10 anos atrás, então tem bastante coisa nova. E olha só, vale a pena porque os jardins de inverno do palácio também são muito bonitos. Então, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa história, vai lá a visita. Bom, agora Palácio Laranjeiras, que como o próprio nome diz, fica no bairro também das Laranjeiras, muito perto do Palácio Guanabara. Aí um negócio de 2, 3 quadras. O Palácio Laranjeiras, ele atualmente é a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, que, parênteses, disse que não ia morar lá, está morando, mas enfim, está morando lá. Ele fica no Parque Guinle, também é um parque muito bonito, que antigamente eram os jardins particulares do palácio. Ele teve a sua construção iniciada no ano de 1909 e terminou no ano de 1914 pela então família Guinle. Na verdade, até por isso que o parque tem esse nome. A família ficou morando lá até os anos 40, quando em 1947 a União, o governo federal, compra o palácio, e não só ele, mas também o próprio jardim. E em homenagem deu o nome de Parque Guinle e abriu essa área à população. Foi mais ou menos nessa época também, já que a família estava passando por dificuldades financeiras, que todos aqueles prédios na lateral, na subida do parque, na subida exatamente para o Palácio Laranjeiras, aqueles prédios começaram a ser erguidos. Eles foram vendendo parte dos terrenos para, enfim, compensar as dificuldades financeiras, e aí tem a característica que a gente conhece hoje em dia. Uma curiosidade rápida, a gente quando entra no Parque Guinle, tem lá um grande portão com 2 leões muito bonitos, enormes na frente. Aquilo ali fazia parte de um muro de proteção ao palacete da família Guinle, muro esse que foi derrubado e ficou somente o portão fechado, você passa pelas laterais, e tem os 2 leões também, como eu falei, muito bonitos, que vale a pena ser visitados. Em 1954, após o suicídio de Getúlio Vargas no Palácio do Catete, que era a residência oficial do presidente da República, o Palácio Laranjeiras então passa a ser a residência oficial do presidente da República. Juscelino Kubitschek saiu do Palácio do Catete, não queria ficar lá onde Getúlio tinha se matado, e passa a viver então no Palácio Laranjeiras, até a construção de Brasília, que foi inaugurada em 1960. Após a inauguração de Brasília, o palácio continua sob o domínio da União, sob o domínio do governo federal. E ele ficou, então, sendo uma residência, uma espécie de residência oficial do presidente da República, quando ele vinha ao estado da Guanabara. Ele simplesmente caía lá, era o dormitório dele. Até o ano de 1975, com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Você vê que, enfim, nos últimos vídeos tem se falado muito dessa fusão, porque de fato foi um episódio muito marcante na nossa história dos estados, tanto da Guanabara quanto do Rio de Janeiro. Com isso, a partir de 1975, a União doa o palácio ao governo estadual, que passa então a ser a residência oficial do governador do estado do Rio de Janeiro, do então novo estado do Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que ali, durante a ditadura militar, durante os anos 60 e 70, foram feitas diversas reuniões da alta cúpula militar do governo, e inclusive foi assinado o ato institucional número 5, aquele ato que endureceu, dizem que foi o golpe dentro do golpe, foi assinado ali numa reunião dos ministros do então governo militar, dentro dos salões do Palácio Laranjeiras. Infelizmente, o palácio ele não está aberto à visitação, até mesmo por uma questão de segurança, já que o governador mora lá, mas é um palácio muito bonito, já visitei uma vez há muitos anos atrás, de fato
é uma joia arquitetônica rara na cidade do Rio de Janeiro, e que, enfim, espero que um dia o governo do estado possa ao menos abrir partes do palácio para visitação pública. Enquanto isso, para quem não conhece, vale a pena visitar o Parque Guinle, para quem, enfim, muita gente também não conhece, fica muito perto da estação de metrô do Largo do Machado. É um parque lindo, tem uma arquitetura linda em volta, lagos com patos, gansos, enfim, lugar para piquenique, para as crianças brincarem. Aos finais de semana tem diversas atividades culturais e recreativas que vale a pena visitar, enfim, se informar para frequentar esse lindo espaço público do nosso Rio de Janeiro. O terceiro e último palácio do governo do estado é o Palácio de Brocoió, que fica na ilha homônima, na ilha de Brocoió, no meio da Baía da Guanabara, ali pertinho de Paquetá, 200, 300 metros da ilha. Quem costuma frequentar Paquetá consegue ver ali ao fundo a ilha e um pouco ali do teto, da cúpula do palácio, que está protegido pela floresta que o circunda. Bom, o palácio ele começou a ser erguido na década de 1930, é o único palácio na América Latina inteira que tem o estilo arquitetônico normando. Normando quer dizer que tem o telhado meio inclinado assim. Não se sabe, na verdade, por que foi construído com esse estilo arquitetônico, porque o telhado ele é assim exatamente para evitar que a neve deposite. O Rio de Janeiro não tem neve, então não se sabe, mas é um palácio muito lindo. Basta entrar no Google, ver as fotos e ver que é uma joia arquitetônica rara no nosso Rio de Janeiro. Quem começou a construir foi Otávio Guinle, um dos herdeiros da família Guinle, como eu falei no início da década de 30. Ele recebia ali a alta sociedade carioca para festas, segundo a imprensa da época, memoráveis, festas que varavam a noite e até mesmo dias. A adega do palácio do Otávio Guinle era uma adega também igualmente memorável, nas melhores da capital da República, mas que foi vendido tempos depois, em 1944, para a então Prefeitura do Distrito Federal, e continuou sob propriedade do governo do Distrito Federal até a época da fusão. Na verdade, com o Distrito Federal se transformou em Estado da Guanabara, o Palácio de Brocoió ficou sob a tutela do Estado da Guanabara. Carlos Lacerda, inclusive, despachava muito ali do palácio, e então, com a fusão, em 1975, passou a ser uma espécie de residência de veraneio do governador. Residência de veraneio, ou então para receber autoridades, enfim, hospedar autoridades. Uma curiosidade, a primeira-dama da China, em 1945, se hospedou durante um período dentro do Palácio de Brocoió para descansar de um período de estafa, de muito trabalho. Atualmente, infelizmente, o Palácio de Brocoió está completamente abandonado, apesar do seu custo de manutenção de R$50 mil. Isso não dá para preservar a arquitetura dele, o assoalho, as janelas, enfim, o telhado. O palácio, que é, enfim, como eu falei, é uma joia, tem uma coisa exclusiva, luxo lá dentro. Para quem não sabe, tem uma banheira escavada dentro de uma peça única de mármore. E, enfim, tudo isso está sendo perdido graças ao abandono e à falta de zelo e de cuidado do governo do estado. Em 2014, o então governador Sérgio Cabral disse que queria abrir o palácio para visitação do público. Infelizmente, isso não aconteceu. Depois, o governador Luiz Fernando Pezão transferiu a propriedade do Poder Executivo para o Rio Previdência, que é o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, para tentar vender. Ele ficou à venda durante alguns anos, ninguém deu oferta pelo palácio, enfim, pelas péssimas condições de manutenção, pela questão de segurança, porque, enfim, não é tão fácil chegar lá. Ele até mesmo pensou num convênio com o setor hoteleiro para servir de uma escola de hotelaria, nada disso foi para frente. E atualmente parece que o atual governador Wilson Witzel retomou a propriedade do Palácio de Brocoió, deixou de ser do Rio Previdência para ser de novo do Poder Executivo, só que agora só Deus sabe o que vai acontecer com o futuro do Palácio. Eu particularmente sou contra
a venda do palácio, que eu acho que enfim, isso é algo do povo, da sociedade fluminense, que deve ser bem explorada para, enfim, a cultura de todos nós, para a educação, a cultura, visitas escolares, tem que ter alguma função pública, alguma função útil para que todos possam aproveitar aquele bem, enfim, da melhor maneira possível. Bem, esse foi mais um Mariano Explica dessa semana, contando um pouco mais da história dos palácios do governo do estado, Guanabara, Laranjeiras e Brocoió. Para quem quiser saber um pouco mais sobre política, já sabe, diariodorio.com, e fica ligado que todo dia tem uma informação nova aqui no Diário, seja sobre cultura, política, o que for, futebol, esporte. Valeu? E fica ligado para o Mariano Explica da próxima semana também. Um abraço, cariocada! E agora, o pensamento da semana. A coisa mais irreal de Bob Esponja é ele conseguir sustentar a si e ao Gary ganhando um único salário mínimo. Profundo. Profundo. Profundo do mar. Profundo do mar. Ficou bom, ficou bom.